instrução de Deus é igual a promessa. Se você não consegue receber uma instrução do seu pastor, você vai receber uma instrução do Senhor? Não vai. Então assim, muitas pessoas falam que tem promessas. Eu tenho promessa. Deus tem promessa na minha vida. Eu tenho promessa para viver. Ou Deus tem promessa para que eu viva. Amém. Mas saiba de uma coisa. O mesmo peso da promessa de Deus é o mesmo peso da instrução que Ele te passa para que a gente viva essa promessa. Deus não dá nenhuma promessa para ninguém se Ele não passa instruções para você chegar lá. Para você viver as promessas, você tem que entender que o peso das promessas é o mesmo peso da instrução. Você não vai viver promessa sem viver a instrução que Deus está te passando. Nós não vamos viver a promessa sem viver a instrução que Deus está nos passando. Precisamos prestar atenção nas instruções que Deus nos passa. Porque nós ou estamos sofrendo, ou sofreremos amanhã. O sofrimento de estar sofrendo hoje ou sofrer amanhã está muito ligado a não ter ouvido as instruções de Deus. Às vezes você vai viver uma promessa lá na frente, mas você sofreu muito para viver essa promessa na frente. Durante a caminhada da promessa você sofreu muito, eu sofri muito para viver a promessa que Deus tem para nós. E esse não é o desejo de Deus. Às vezes nós estamos sofrendo no meio do caminho, porque nós entendemos da promessa, mas esquecemos a instrução. Então diga para o teu irmão, a promessa de Deus está na sua vida. Deus tem promessa para você, e eu creio que você vai viver. Mas saiba de uma coisa, você vai ter que prestar atenção nas instruções que Deus te fez para viver essas promessas. Então diga para o teu irmão, não é atrás da promessa que tem instrução, mas é junto com a promessa que vem a instrução. Não dá para viver a promessa sozinho. A promessa é vivida junto com a instrução que Deus nos passa. Você já parou para pensar agora não precisaríamos estar passando por muitas coisas, sofrimento que nós estamos passando? Tem coisas que nós estamos passando que nós não precisávamos passar. Sim, você vai alcançar a promessa. Sim, Deus é fiel para cumprir a promessa. Mas no meio da trajetória tem coisas que eu e você não precisamos passar. E talvez estamos passando hoje porque esquecemos de ouvir a instrução e colocar em prática aquilo que Deus nos determinou que colocássemos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Versículo 22, versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão. O que você vai ouvir aqui, talvez você nunca tenha ouvido. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Gerou Abraão, Naor, Harã, e Harã gerou Ló. 28. Morreu Harã, estando seu pai, Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Onde eles moravam? Ur dos Caldeus. Presta atenção nisso. Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sara, quase Sarai. Então eu já sei que ela era linda, porque Sarai, cadê ela? Não está aqui, está com as crianças. Agora ela está com o negócio de fazer robô, de fazer boneco, de fazer o dia inteiro fazendo os bonecos para a escola das crianças. Sarai era estéril, não tinha filhos.
Versículo 30. Sarai era estéril e não tinha filhos. Note, nada aqui está errado. Ele casa com Sara, mas Sara, ela vem estéril. Ser estéril, ter um problema de saúde não é problema para Deus. Ter um problema que significava vergonha naquele tempo, porque a mulher não dar um filho para o seu esposo era considerado uma vergonha. Isto não é problema para Deus. Você não vê Deus falando, não case com Sara. Você não vê Deus falando, não case com ela porque ela é estéril. Porque isso não é problema para Deus. Às vezes nós achamos que algumas coisas que nós vamos fazer é problema para Deus, e não é. E outras vezes nós achamos que não é problema para Deus, e Ele está falando, isso é problema para mim. Desculpe, se você veio aqui para se sentir melhor, para ir para casa legal, feliz, eu prefiro que você saia triste e vá para o céu, do que sair feliz e ir direto para o inferno. Tem coisas que inclusive é para a glória de Deus. A esterilidade de Sara, Abraão precisava casar com Sara, que era estéril, porque isto ia servir para a glória de Deus. Diga para o teu irmão, isso não é um problema. Tem coisas que você está vivendo que não é um problema. O que não é um problema é aquilo que Deus disse que não é problema. E se Ele diz que não é problema, isso servirá para a glória dEle. Olha para o teu irmão, se você tem fé, e diga, isso tudo servirá para a glória de Deus. O nome dEle vai ser exaltado na sua vida. E aqui começa o problema. O que faremos com as instruções de Deus? Sofreremos o que não precisávamos, ou faremos alguém sofrer o que não era necessário? Porque quando nós temos promessas, mas não seguimos instrução, ou nós sofremos, ou faremos pessoas que nós amamos sofrer junto com a gente. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 2, 3 e 4. Capítulo 7, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: discurso de Estevão. Respondeu-lhe ele, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória, apareceu ao nosso pai Abraão. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia. Onde ele estava? Mesopotâmia tem a ver com Ur dos Caldeus? Onde fica Ur dos Caldeus? Região da Mesopotâmia. Você precisa entender isso, senão você não vai entender a palavra. Antes de habitar em Harã. Então olha que interessante, ele está dizendo assim, Estevão está dizendo assim: Deus apareceu a Abraão na região da Mesopotâmia antes dele habitar em Harã. Guarda isso também para você entender a palavra. Então Deus aparece para ele na região de Mesopotâmia antes dele estar em Harã. Versículo 3. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu não vou ouvir o que Jesus está falando, porque eu não estou vendo nada disso. Abraão também não estava vendo. Abraão ouve o seguinte: vai, porque eu vou te mostrar ainda. Então tem coisas que você não precisa ver, mas tem coisas que você precisa entender, obedecer e acreditar, e ter fé para acreditar naquilo que Deus está falando. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitas agora. Gênesis 15, 7. Nós vamos ler um pouquinho, tá, gente? Para você entender, coisa maravilhosa. Pelo menos Deus falou muito comigo. Gênesis 15, 7. Diz assim: disse-lhe mais:
Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Olha o tanto de promessa que Abraão está recebendo. Vai para uma terra que você não conhece, mas vai ser uma terra que mana leite e mel. Vai para Canaã, que vai ser Israel lá na frente. Eu te tirei de Ur dos Caldeus e te coloquei nessa terra. Eu te tirei. Neemias 9:7. Neemias 9:7. Tu és, Senhor, o Deus que escolheu a Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus e mudou o seu nome para Abraão. Aqui começa o aprendizado e o sofrimento de Abraão e de seus amados. Aqui começa. Abraão recebe uma promessa. Sai do meio da tua parentela, da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai para um lugar que você não conhece, mas vai. Mas Abraão, ele vai fazer diferente das instruções que ele recebe. Adão era o pai da humanidade. E sofreu. E nos fez sofrer. Porque não obedeceu às instruções de Deus. Jesus falou para ele: você pode comer de tudo aqui, menos do fruto do bem e do mal. E ele vai exatamente comer o fruto do bem e do mal. E traz para a humanidade um sofrimento terrível. Mas Abraão, ele também é o nosso pai. Nós também fazemos parte da humanidade de Abraão. Porque ele seria pai de uma nova humanidade que agiria pela fé. Abraão vai agir pela fé. Gênesis 17:5. Eu já li? Então vamos ler. Não serás mais chamado Abraão, mas teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Nós agora participamos da descendência de Abraão pela fé. Fomos feitos seus filhos pela fé. Mas Abraão tinha que seguir todas as instruções. E quais são as instruções? Vamos começar pela primeira. Ele tinha que aprender que não se negocia com as instruções dadas por Deus. Gênesis 12:1. Aqui começa, tá? Eu quero que você preste muita atenção. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela, da tua terra. Sai da tua terra. Primeiro Abraão tinha que sair da onde? Da terra dele. Onde que era a terra de Abraão? Onde que era? Mesopotâmia. Aonde? Aonde? Ajuda aí, gente. Não escutei. Isso. Mesopotâmia, você precisa entender isso, senão você não vai entender a palavra. Ele está falando: Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai da tua terra. E quando Deus falou isso com Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Segundo Estevão falou, segundo Neemias falou, ele estava onde? Em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Sai da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai. Então Deus está falando assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em toda instrução existe promessa a ser obedecida. Nós temos que fazer da maneira que Deus está nos mandando. Senão, nós vamos trazer sofrimento para nós e para quem nós amamos. E podemos evitar esses sofrimentos se nós fizermos exatamente o que Deus está nos mandando. Mas qual é a promessa? Gênesis 12:2 diz assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga para o teu irmão, a promessa de Abraão é que você fosse bendito, porque sairia dele esta bênção e esta promessa. Onde eu estou?
Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Veja bem, ele está em que terra agora? Harã. Quando Deus chamou ele, ele estava onde? Mesopotâmia. Ur dos caldeus. E agora está falando assim, ó, e saiu Harã, e saiu Abraão de sua terra quando tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Mas aonde Abraão recebeu a palavra que era para ele sair da terra dele, do meio de sua parentela, do meio de seu pai, para ir para uma terra que Deus ia mostrar, uma terra que mana leite e mel, Canaã, na Mesopotâmia. O que ele está fazendo em Harã com Ló? E pior, o que ele está fazendo em Harã com o pai dele? Nós vamos ler daqui a pouco. E qual é a instrução de Gênesis 12:1? Ele vai viver promessas maravilhosas. Mas no meio das promessas tem instruções anexas às promessas, as quais devem ser obedecidas com rigor de alma. Vamos falar da primeira instrução. Sair da terra em que seus parentes estavam. Esta é a primeira instrução. Abraão cumpriu essa primeira instrução com rigor, ou ele não cumpriu? Por que ele não cumpriu? Porque ele sai da Mesopotâmia, mas ele está saindo com quem? Com o pai, com Ló, com Sara podia sair, que é sua irmã, mas ele está levando Ló, está saindo com o seu pai. E não foi isso que Deus disse para ele. Deus disse para ele assim, sai do meio da tua parentela, da tua terra, do meio do teu pai, da tua família. E ele está, no meio da promessa, ele está anexando lá o pai e está levando também Ló. Então, a segunda instrução. Sair da casa do seu pai, Canaã. Não para a terra. Não levar Terá junto com ele. E nem tampouco Ló. Josué 12:2. Abre aí para a gente ler. Josué 12:2. Sihon, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom, que dominava desde Aroer, que está à borda do vale de Armon, e desde o meio do vale, da metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, fronteira dos amonitas. Mas não é isso não, porque a gente tem que ler, então eu vou falar o que acontece. O que Josué está falando aqui? Josué estava falando o seguinte, que o pai de Abraão, ele era idólatra. Em Josué está escrito, se você puder achar aí, ô Diego, que o pai de Abraão era idólatra, que Terá era idólatra, está escrito em Josué isso aí. Que o pai de Abraão, que chamava-se Terá, era idólatra. Então Deus não queria mais que Abraão se relacionasse com ele. Deus não queria levar Abraão para a terra que mana leite e mel, junto com Ló e junto com Terá. Mas é exatamente isso que acontece. Ou Abraão não entendeu a instrução de Deus perfeitamente, ou ele desobedeceu o que Deus estava mandando ele fazer. O problema é que quando nós desobedecemos aquilo que Deus nos manda fazer, vai sofrer a gente no meio da trajetória e vai sofrer pessoas que nós amamos. A promessa é bonita, a promessa é linda. Serão benditas todas as nações, você será bendito, eu te multiplicarei. Mas no meio desta promessa existem instruções a serem cumpridas. Diga para o teu irmão, a promessa ela é tão importante como a instrução. Nós somos feitos descendentes de Abraão, está escrito em Gálatas, não precisa abrir. Deus muda até o nome de uma nação, a fim de cumprir a promessa. Canaã passa a ser Israel, porque Deus tinha uma promessa com Israel. Não importa se Deus vai mudar o nome de uma nação, vai mudar o nome do bairro, para cumprir a promessa. O que Ele quer é que você faça aquilo que Ele está te mandando, e que eu faça aquilo que Deus está me mandando. A terra era uma terra que mana leite e mel. Achou? Josué 24:2. Mas me diga, por que Abraão
fez exatamente o que deveria fazer. Gênesis 11:31. Vamos ler Gênesis 11:31 primeiro, por favor. Depois a gente lê isso aí. Diz assim: tomou Terá. Tomou o quê? Quem é Terá? Quem é Terá? Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, tua nora, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. O que você achou de estranho aqui? Quando você lê isso, quem está cumprindo a ordem que não era para Terá cumprir, era para Abraão cumprir. A Bíblia está dizendo que Terá pegou Abraão. Terá pegou Abraão. Terá pegou Ló. Terá juntou a mulher de Abraão, Sara. E eles estão indo para Canaã, para a terra que Deus ia levar Abraão. Mas Deus não queria que Terá e Ló estivessem lá. E por que eles estão? Porque Abraão está deixando Terá fazer aquilo que era para ele fazer. Diga para o teu irmão: não coloque a tua promessa na mão de ninguém. Não coloque o que Deus mandou você fazer na mão de ninguém. Diga para o teu irmão: se Deus mandou você fazer, não importa se vai ter mar pelo meio do caminho, não importa o que vai ter, o que importa, se Deus mandou, você vai fazer e o mar vai se abrir. Por isso, meu irmão, tem marido que Deus está falando para ele: conduza a sua família, e ele deixa a mulher conduzir. Que Deus está falando é para você fazer isso, e ele deixa a mulher tomar todas as atitudes que ele precisa tomar. Abraão está deixando o pai dele tomar uma atitude que Deus falou com ele. Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu pai, porque eu vou colocar você numa terra que mana leite e mel. Os teus descendentes serão como a areia do mar. Mas Terá está fazendo aquilo que Abraão precisava fazer. E este é um perigo. Quando você deixa alguém fazer algo que é para você fazer, você está colocando a vida daquela pessoa em perigo. Você está colocando a vida daquela pessoa em risco. E quando você deixa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você está colocando a sua vida, as suas alegrias em risco. Porque talvez eu e você estamos passando coisas hoje que deixamos de cumprir as instruções de Deus do ontem. Amém, gente? Chegaram a Arã, habitaram ali. Presta atenção no que eu vou te falar, que é forte isso. Aonde eles chegaram? Aonde eles chegaram? Saíram de Ur dos Caldeus e chegaram a Arã. E eles habitaram ali. Sabe por que eles habitaram ali? Porque Deus não deixaria o pai de Abraão levar ele até Canaã, porque essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Abraão fosse guiado pelo Espírito Santo e não guiado por um adorador de ídolos. Quem está te guiando? Quem não tem vida com Deus? Quem não tem compromisso com Deus? Quem não tem vida no altar? Quem adora outros deuses? Quem está te guiando? Abraão precisava viver a promessa, e iria viver, mas no meio do trajeto ele ia sofrer também os seus parentes. Tudo por quê? Porque não ouviu as instruções, e se ouviu, está fazendo totalmente diferente. Por que Terá o seu pai? Por que Ló, o seu sobrinho, está indo com ele à terra de Canaã?
A Bíblia não diz que Terá estava indo para Harã, mas a Bíblia diz que Terá estava indo para Canaã. Quer que eu leia de novo? Abraão saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Você entendeu o que eu estou lendo? Deus faz promessa para Abraão. Deus fala, vou te levar para uma terra que mana leite e mel, vou te levar para uma terra de promessa. Mas sai do meio do teu pai, sai do meio da tua parentela. Tem gente que não consegue sair da mão de um namorado ímpio, quanto mais do meio de uma parentela. Não deixa um relacionamento doentio, quanto mais uma parentela. Aqui Deus está falando para ele assim, Abraão, eu tenho promessa com você, mas eu quero você indo guiado pelo Espírito Santo, guiado por mim. Você não vai ser guiado pelo seu pai, você não vai ser guiado por Ló, eu vou te guiar. Só sai da tua casa e faz o que eu mando, a promessa eu cumpro. Diga para o teu irmão, Deus é tão poderoso, que Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Mas você poderia evitar tragédias no caminho, sofrimento no caminho. E como se evita isso? Fazendo exatamente da maneira que Deus disse para você. Diga para o teu irmão, não é da sua maneira, querido. Não é do seu jeito. Quando você entrega a vida para Jesus, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Foram os dias de Terá, 205 anos. Morreu Terá em Harã. A Bíblia não diz porque Terá morreu em Harã. Mas a Bíblia diz que ele queria ir até Canaã. E a Bíblia também diz que que Abraão foi com ele até Harã. Mas eles pararam em Harã por algum motivo. Eles pararam em Harã. Eles pararam ali naquela terra. E a Bíblia diz que ele morreu ali. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha que morrer ali. Porque ele não podia levar Abraão para aquilo que Abraão deveria ir sozinho. Você está começando a compreender o que eu estou lendo aqui? Terá não podia levar Abraão para aquilo que ele deveria ir e fazer sozinho. Às vezes nós queremos estar rodeado por pessoas que Deus está falando não. Às vezes nós queremos estar dependendo de pessoas que Deus está falando não. Deus está falando é eu e você, você e eu. Diga para o teu irmão, sozinho com Deus, você é maioria. Agora bata no ombro dele e diga, sozinho com Deus, você é um grande exército. Você não precisa de Terá, você precisa de Deus. Será que era o dia e o ano de Terá morrer? Será que era a hora de Terá morrer? Ou ele teve que morrer para poder Abraão se levantar e ir para Canaã? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o que eu sei é que ele morreu em Harã, porque ele não podia chegar em Canaã. Porque essa era a vida do pai de Abraão. Josué, vai. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quem? Antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão, de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Então ele era um adorador de outros deuses. E Deus estava querendo limpar uma nação e fazer uma nação santa. Diga para o teu irmão, Deus começa de você uma grande nação. Então não faça da maneira que Deus não te mandou fazer. Se Ele falou para você, é sozinho que eu te levanto, é sozinho que Ele vai te levantar.
Ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12:1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui ele estava em Harã. Mas Deus não falou com ele isto em Harã. Deus falou isso com ele, como Estevão falou, na Mesopotâmia. E por que Deus está falando com ele de novo em Harã? Porque por algum motivo ele parou em Harã. Querido, eu quero que você receba isso que eu vou te falar agora. Às vezes Deus tem que estar falando com a gente toda hora a mesma coisa, porque a gente para nos lugares que a gente não deveria parar. Porque a gente resolve a não seguir a instrução. Deus está falando, sai e eu vou te mostrar. Aí você deixa Terá te conduzir. Porque a Bíblia diz que Terá pegou Abraão, Ló e Sara. Ele conduziu. Cuidado com as pessoas que você está deixando te conduzir. Para Deus cumprir a promessa dele na sua vida. Essa pessoa pode até acontecer como Terá. Ele vai morrer, porque eu preciso levar Abraão até Canaã. Deus tem aliança com a promessa, e não com adoradores de ídolos. Deus tem aliança com aquilo que é santo, e não com adoradores de ídolos, não com ímpios. A gente não pode ter uma vida de impiedade e achar que Deus vai nos conduzir. Abraão está sendo chamado e está falando, deixa Terá para trás, é seu pai, deixa. Aquele que não deixar pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim. A palavra está boa? Como que é o nome dessa moça aqui? A palavra está boa ou está ruim? Isabela? Pode ir mais um pouquinho? Você falou, eu vou. Se você falasse não, a gente parava agora. Mas eu vou, vamos lá. Onze h 31 hoje ali, beleza? Então beleza, vamos lá. Estou acabando. Atos, já li? Gênesis 15:7, já li? Neemias 9:7. Mas eu tinha que ler porque é o seguinte, ó. Quando Abraão faz o que Deus mandou, ele estava em Harã. Aí eu escrevi aqui, ó, o pai de Abraão teve que morrer, para que Abraão se levantasse e fosse fazer o que Deus mandou. Quem vai ter que sofrer no seu caminho, hein? Quem vai ter que sofrer no meu caminho para a gente fazer o que Deus está mandando a gente fazer? Isso não acontece, então lê a Bíblia. Lê a Bíblia que teve pessoas que sofreram, filhos de pais que não obedeceram a Deus, sofreram lá na frente pela desobediência do pai, pela desobediência da mãe. Esse é o evangelho que a gente prega aqui nessa igreja. Não é evangelho que vai te dar carro, que vai te dar isso, que vai te dar dinheiro, que vai te dar viagem para os Estados Unidos, para a Itália, não sei o quê, e você vai morar no inferno e eu vou morar no inferno. Não, é evangelho que nos leva até o céu, mesmo nunca ter tido conhecido nenhum país. É evangelho que a chave de um carro não vale mais do que o Espírito Santo. É um evangelho que não se negocia a instrução que recebeu do próprio Deus. Diga para o teu irmão, para de negociar a instrução que Deus te deu. Para de achar que do teu jeito é melhor. Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e será lá da frente. Oh, glória! Diga assim para o teu irmão, quando você chegar lá na promessa, Deus vai estar te esperando e vai te dizer, não te falei. Talvez você não está crendo, talvez você não recebeu, mas diga para o teu irmão, Deus te falou porque Ele conhecia o futuro, Ele anda no tempo, mas não anda igual a gente. Esta era a hora de Terá morrer. A Bíblia não fala. A gente não sabe. Mas eu acho que, meu pensamento, que se Terá não morre, Abraão levaria Terá para Canaã. Porque Terá estava com ele em Harã.
Arã, né? Terá estava com ele em Arã. O que Terá estava fazendo com ele em Arã? Se Deus falou na Mesopotâmia, sai do meio da tua parentela, o que Terá estava fazendo com ele lá? Agora eu vou falar um negócio muito pesado para mim e para você. O que você está fazendo com essa pessoa ainda que Deus já falou para você não estar? O que você está fazendo com essa pessoa que Deus já falou para você? Ela não é de Deus. Ela só vai te prejudicar. E como Deus tem que cumprir promessa, aí Deus, você vai forçar Deus a tirar ela do teu caminho. Nossa, mas que Deus ruim? Não é Deus ruim não, é o Deus da Bíblia. É o Deus que visa a promessa, é um Deus que vive pela promessa, é um Deus de promessa. Vamos lá para acabar. Gênesis capítulo 12, versículo 1 já li. Gênesis 11, 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Vamos acabar. Tem aí? Tem. Vou ler de novo para a gente entender. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai. É isso que Deus mandou? Foi isso que Deus mandou? Deus mandou Abraão pegar Ló, pegar seu pai Terá. Deus mandou Abraão fazer isso? Mas como Abraão não tomou atitude, quem está tomando atitude? Terá. Sabe de uma coisa, quando você não toma atitude, que Deus quer que você tome. Pode ter certeza que o inimigo vai levantar alguém para tomar atitude no seu lugar, para prejudicar você se for possível. Irmão, isso aqui é palavra de revelação, isso aqui não é palavra de receba e sai daqui do mesmo jeito. Eu quero que você receba, sabe o quê? Eu quero que você receba uma coisa. Existe a promessa de Deus, mas dentro da promessa existem as instruções que você tem que seguir. Deus falou para Jesus, filho, vai lá para a terra, você vai morrer na cruz, você vai salvar muita gente. É uma promessa que existe lá desde a fundação do mundo. Só que existem instruções para você seguir até em cima da cruz, até pendurado na cruz. Só existe ressurreição para quem vê promessa e para quem segue instrução. Não existe promessa sem tirar as instruções. Não existe instruções se não tem promessa. Diga para o teu irmão, só tem instrução porque Deus tem promessa para você. Não, você não entendeu. Diga para o teu irmão, você só vai estar seguindo instrução se Deus tem promessa para você. Eu vou ter que falar algo que Deus falou aqui para mim. Não se entristeça com as instruções, mas se alegre com a promessa. Diga assim pro teu irmão, a gente vai acabar, que você fica repetindo aí, vai falar assim, nossa, esse cara chato fica mandando repetir. Mas fofoca não gosta, né, de repetir. Ô, Big Brother. Ah, você viu? Gente, crente assistir Big Brother, para, hein? Aí é fim do mundo mesmo, hein? Mas deixa eu falar um negócio para você. Crente assistindo Big Brother, para, hein? Está lá no fundo do poço, hein, irmão? Deixa eu falar um negócio para você. Até no fundo do poço com Jesus é uma coisa. E no fundo do poço sem Jesus é outra. Porque José estava no fundo do poço, mas não impediu que Faraó chamasse ele. Diga para o teu irmão, o fundo do poço não quer dizer nada para Jesus. Quer dizer como você está no fundo do poço. Isso quer dizer. Olha que interessante. A gente às vezes reclama tanto das instruções. Nossa, mas está muito pesado. Nossa, mas está difícil. Nós deveríamos nos alegrar com essas instruções difíceis. Porque se a instrução é difícil, é porque existe promessa gloriosa. Se a instrução é difícil para você seguir, é porque a promessa vale muito a pena. A instrução é pesada, porque a promessa é maior. A instrução é grande, porque a promessa é infinitamente maior. Então diga para o teu irmão, para de chorar pelas instruções e viva a promessa. Não, você não entendeu, vai. Bate no ombro dele e diga, para de chorar. A instrução significa grandes promessas.
Oh, glória! Ô Gustavo, vem pra cá, ó, vem pra cá. Não, vem pra cá mesmo. Tenho que acabar aqui. Preciso acabar aqui. Deixa eu falar um negócio para você e vamos encerrar. Não vou ler porque senão não vai dar tempo. Já está tarde. Abraão levou Ló. Ló foi habitar em Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Quem estava lá? Por que Ló estava lá? Por que Ló estava lá? Em Sodoma e Gomorra? Porque Abraão levou Ló junto com ele. Não era para Ló estar em Sodoma e Gomorra, era para Ló estar na terra dele. Porque Deus não mandou levar Ló. Deus não mandou Abraão levar Ló atrás dele. Mas Ló está agora lá para morrer. Sabe por quê? Porque Abraão não seguiu as instruções como ele deveria seguir. E agora ele colocou a vida de Ló em risco. Então agora o pai de Abraão morreu. O sobrinho de Abraão está tendo um grande risco de vida. Tudo porque ele não seguiu a instrução que Deus mandou para ele. Sai do meio da tua parentela. Isso é palavra revelada, gente. Eu não peguei versículo aqui e fiquei vendo isso. E sabe o que acontece? Deixa eu falar um negócio para você. Olha que interessante. Quando os reis atacam Sodoma e Gomorra, eles levam quem como cativo? Ló. Abraão pega um grupo de gente guerreira e vai atrás do sobrinho para livrar o sobrinho. Abraão não tinha que estar se preocupando com isso. Ele só está fazendo isso porque ele não obedeceu a Deus do jeito que deveria obedecer. Às vezes nós vamos socorrer alguém pela nossa própria desobediência. Às vezes aquele alguém está sofrendo lá porque eu fui desobediente. Eu estou pregando Bíblia ou estou inventando? Ou eu estou inventando? Tá bom para você isso que eu estou pregando? Agora se você quiser carro, casa, dinheiro, vai em outra igreja, não é aqui não. Você errou o endereço. Você entrou na rua errada, na porta errada. Se quiser também bênção, aqui que eu fico distribuindo, recebe a bênção, recebe, não vai. Oh, querido, a bênção só vem quando a gente segue as instruções. A bênção sem instrução é passageira. A bênção seguindo a instrução e obedecendo a Deus, ela é eterna. Tanto é que nós estamos usufruindo frutos do que Abraão fez lá atrás. Calma, mas ele morreu assim? Não, ele aprendeu. Então vamos ver daqui a pouquinho, vamos acabar. Olha que interessante. Abraão vai lá, pega aí esse versículo. Abraão vai lá e luta contra o rei, contra os reis e livra Ló. E um dos reis falou para Abraão: Abraão, pode pegar a riqueza, pode levar a riqueza, pode pegar a grana, vê isso aí onde está, beleza, está por aí nesses versículos. Pode pegar a grana e ficar com a grana. Aqui a gente já vê um Abraão disposto a cumprir instrução para chegar na promessa. Diz um Abraão que já aprendeu alguma coisa. Se fosse eu e você, nós falaríamos: passa a grana para cá. Achou, beleza? Tá um desses versículos aí, beleza, que está aí no papel. Passa a grana para cá. Se sou eu e você, a gente fala: ó, me dá a grana. Sabe o que Abraão falou? Eu não quero nada seu, para que amanhã você não diga que foi você que enriqueceu Abraão e não Deus. Agora Abraão está entendendo que se a promessa vai se cumprir, ele não pode pegar nada de ninguém, porque é Deus quem vai fazer na vida dele. Fica com os bens para ti. 22. Porém Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, para que não digas: enriqueci Abraão. Vai. Porém Abraão respondeu ao rei de Sodoma. Não, filho, vai o 23. Jurando que nada tomarei de tudo o que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália,
para que não diga, enriqueci a Abraão. Ele deveria ter falado isso para o pai dele: pai, desculpa, eu não posso ir com você, porque Deus mandou que eu fizesse isso, e não você. Eu não posso fazer do jeito que você quer, pai. Sabe por quê? Porque Deus me deu outra ordem, e eu fico com aquilo que Deus está falando para mim, porque eu tenho promessa. Só que a gente quer negociar as instruções e quer viver as promessas. Deus está dizendo: eu vou fazer cumprir a promessa, você vai viver a promessa, mas sofra menos. Abraão já sofreu a morte do pai. Abraão sofreu quase a morte de Ló. Por quê? Porque essas pessoas não deveriam estar com ele. Olha que interessante. Agora Abraão está falando assim: ó, eu não quero nada do que é teu, porque você vai falar, porque eu vou ficar rico. Eu tenho promessa. Abraão está olhando a promessa: eu tenho promessa, Deus vai me fazer próspero, só que eu não posso pegar nada de ninguém, porque é Deus quem vai me dar. Posso falar um negócio para a gente ir embora? Diga para o teu irmão, diga para o teu irmão aí, não é ninguém que vai te dar. Aquilo que Deus prometeu, só Deus tem poder para pôr na tua mão. Só Deus tem poder para colocar na tua mão aquilo que Ele te prometeu. Vamos embora. Vamos embora. Aí Ló sai de Sodoma e Gomorra. A mulher dele morre. Agora morreu Terá. Agora morreu a mulher de Abraão, de Ló. Tudo por quê? Porque eles não precisavam estar com Ló. Eu não sei qual era o fim da mulher de Ló, mas eu sei que Ló não deveria estar ali, porque não foi isso que Deus mandou Abraão fazer. Diga para o teu irmão: quando você faz alguma coisa que Deus não te manda fazer, outras pessoas sofrerão junto com você. Jéssica, você não falou nada para ele. Jéssica é você, né? Vira para esse cabra aí e fala essas coisas. Para a gente não sofrer. Tem coisas que a gente está sofrendo hoje porque a gente deixou de seguir a instrução de Deus ontem. E tem coisas que as pessoas vão sofrer junto com a gente porque a gente deixou de seguir instruções com a instrução que Deus deu para nós ontem. E aí filho vai sofrer junto, neto vai sofrer junto, genro vai sofrer junto, mulher do marido vai sofrer junto. Por quê? Tudo porque a gente não obedeceu aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Mas existe promessa. Só que Abraão agora, ele entende que as pessoas estão sofrendo e ele precisa mudar o rumo da vida dele. Aí Ló sai de lá, vai para uma caverna e tem relação sexual com as filhas. E aí nascem os amonitas e os moabitas, não é isso? Nascem os amonitas e os moabitas. Agora você vai levantar na Bíblia quem foram os amonitas, quem foram os moabitas diante do povo de Deus. O que eles fizeram contra o povo de Deus? Eles eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. E não precisava disso. Se Abraão tivesse deixado Ló aonde era para Ló ficar. Eu tenho que falar um negócio que eu ouvi aqui. Não coloque a mão onde Deus não mandou você colocar, e não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Se você fizer tudo o que Deus te mandou fazer, pode ter certeza, você vai viver momentos de alegria, você vai viver momentos de dificuldade, mas sabendo que o Senhor está naquilo. Acaba aqui agora. Os amonitas e os moabitas, eles eram adoradores de Milcom e de Moloque. Eles eram adoradores, e eles eram parentes de Abraão. Eles continuam adorando outros deuses, os deuses que Terá talvez adorou. E Deus estava falando: Abraão, sai do meio desse povo adorador de deuses, porque eu tenho promessa com você. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Hoje você se liga em cumprir todas as instruções que eu te dei, porque você vai sofrer bem menos. Hoje as pessoas vão parar de sofrer junto com você, porque você vai cumprir a instrução da promessa. Vamos embora, agora vamos embora mesmo. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Salomão casou com mulheres, com uma moabita, né?
Era moabita, a mulher dele? Vê aí, ô, beleza. Tá indo um negócio aí. Salomão casou com mulheres que adoravam outros deuses. Salomão passou os seus filhos pelo fogo. Sabe por quê? Porque Abraão lá atrás cismou que tinha que levar Ló para onde ele fosse. E agora existem os moabitas e os amonitas, adoradores de outros deuses. E agora Salomão está casando com uma descendente dessas pessoas e não precisava. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabita, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, mas era naquele lá mesmo. Salomão casou com uma mulher. Volta lá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar. Ele reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera todos os filhos de Israel para pôr ali o seu nome. Sua mãe era amonita e se chamava Naamã. Quem era a mãe de Roboão? Se ela era mãe de Roboão, Roboão era filho de Salomão, logo ela era casada com quem? Com Salomão. E ela era uma adoradora de deuses. Você viu quantas coisas aconteceram porque Abraão saiu com Terá e com Ló, da onde ele não deveria sair. Ai, minha vida está uma tragédia, minha vida está isso, minha vida está aquilo. Mas será que não fomos nós mesmos que provocamos isso? E acabo aqui agora dizendo para você, acabo agora mesmo. Acabo mesmo. Salomão aprendeu a lição. Quando você faz alguma coisa que é fora da vontade de Deus, outras pessoas sofrerão por causa disso que você está fazendo. Quando você abre um negócio que não é dentro da vontade de Deus, pode ter certeza que alguém da sua família vai sofrer porque você abriu alguma coisa que não era da vontade de Deus. Abraão era um homem de Deus, mas ele fez tudo aquilo que Deus não mandou ele fazer. Mas ele aprendeu no meio do caminho. E ele recebe dinheiro e ele fala, não posso pegar. Porque se eu pegar, vai falar que você me enriqueceu e a promessa vem de Deus. E aí, você vê no final da vida de Abraão, sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, ó, e Deus provou Abraão. Sabe como ele provou Abraão? Abraão, pega Isaac e oferece Isaac e vai até onde eu te mostrarei. Olha que interessante, gente, vou acabar aqui agora, mas presta atenção nisso, vou acabar. Presta atenção nisso, põe aí, ô, beleza. Presta atenção nisso, presta atenção, gente. Deus falou para Abraão pegar quem? Quem? E levar aonde? Num dos montes que ele mostraria. Não está quase igual o chamado? Sai que eu vou te mostrar. Ele fala, leva Isaac que eu vou te mostrar. Só que agora Abraão não é aquele Abraão do passado. Abraão só leva Isaac. Não, Denilson, ele levou os ajudantes dele. Quando ele foi para o lugar onde Deus mostrou, ele falou, fica aqui, porque daqui a pouco eu volto. Ele não levou os ajudantes, não levou nem Sara. Ele foi sozinho e fez exatamente do jeito que Deus mandou ele fazer. E aí sabe o que ele ouviu? Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que você me teme. Vou fechar a Bíblia para a gente acabar. Sabe qual a diferença? Abraão alcançou as promessas. Ele está com Isaac. Mas a promessa não é maior do que a instrução. Ele fala, sacrifica Isaac. E ele está disposto a seguir a instrução, mesmo que ele abra mão da promessa. É um outro Abraão. Abraão abriu mão da instrução e quis a promessa. Agora você vê Abraão abrindo mão da promessa e seguindo a instrução. Então diga para o teu irmão, a gente vai embora. Irmão, siga a instrução. Ela te levará até a promessa. Ela te levará até a promessa. E aí Deus vai falar, agora eu sei que você me teme, porque você segue exatamente o que eu te mando.